Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja muito bem. Hoje é dia 18 de outubro de 2021 e o nosso componente curricular de hoje é português. Quarto ano, professora Tamires Pinheiro. E hoje nós teremos algumas páginas para poder estudar, da página 73 à página 79 do livro de português. Vocês irão realizar a leitura da página 73, 74 e 75 do livro de português, que é um texto muito lindo que vocês precisam ler para poder resolver a nossa atividade, tá certo? O nome do texto é Os Elfos. E aqui é a nossa atividade. Eu vou estar lendo para vocês. Após a leitura, vocês irão resolver ela. Questão 1. Os contos maravilhosos foram passados de geração a geração até chegar os dias de hoje. Letra A. Como as pessoas têm contato com os contos maravilhosos atualmente, pessoal? Letra B. Atualmente, em que lugares podemos ouvir pessoas contando histórias? Quais são os lugares? Questão 2. Observe a expressão era uma vez no início do conto, muito comum nos textos de tradição oral. A que tempo ela se refere? Marque X na alternativa correta. A um tempo determinado do passado ou a um tempo indeterminado do passado? Questão 3. Observe as expressões retiradas do texto. Na manhã seguinte, à noite e no outro dia. Letra A. O que essas expressões indicam? Letra B. Elas têm o mesmo sentido de era uma vez? Vocês acham que ela tem, pessoal, o mesmo sentido? Explique. Questão 4. Alguns acontecimentos vão mudar a vida do sapateiro. Letra A. Qual era o seu principal problema no início do texto? Qual era o principal problema dele no início do texto? Lembrando que a gente só vai conseguir resolver essas atividades se vocês fizerem a leitura do texto Os Elfos, que é extremamente importante. Eu não vou estar lendo aqui para vocês, porque a nossa aula vai ficar extremamente longa e vocês acabarão se cansando e não vão conseguir assistir ela por completo, porque é muitas questões para poder resolver. Na letra B, marque um X nas características do sapateiro no começo da história. Lembrando, pessoal, que é mais de uma característica, tá bom? Letra C, que característica se manteve no fim da história? Por quê? Questão 5. Cite duas características dos elfos que foram importantes para modificar a vida do sapateiro. Quais foram? Questão 6. Em um conto, há uma sequência de ações que formam um enredo. A situação inicial, o conflito, a resolução do conflito e a situação final. Complete a sequência a seguir com informações do texto. Tia, como é que eu vou resolver essa questão? Vocês estão vendo que vocês primeiro vão colocar a situação inicial, depois o conflito, a resolução do conflito e a situação final, procurando lá no texto, tá certo? Na primeira, como era a vida do sapateiro no início? Vocês irão procurar lá no texto e vão escrever aqui. No 2, qual era o conflito do personagem principal? Qual era o conflito dele? No 3, como esse conflito foi resolvido? E no 4, como ficou a vida do sapateiro no fim da história? Questão 7. Nos contos maravilhosos há um elemento mágico que produz uma transformação no enredo da história. Letra A. Quais são os elementos mágicos deste conto? Letra B. Por que eles são considerados mágicos? E letra C. Que transformação os elementos mágicos causaram na vida do sapateiro? Quais foram as transformações? E questão 8. Releia a primeira frase do conto. Letra A. A expressão a despeito de
estabelece uma relação entre o sapateiro, o esforço do sapateiro e o resultado de uma ação que é a pobreza. Circule a expressão que indica essa relação. Vocês irão circular a expressão que indica. Seria a junção de ideias, ou seria a oposição de ideias, ou a finalização de ideias. Letra B. Qual das expressões a seguir substitui a expressão destacada no trecho, mantendo o mesmo sentido? Marque com X. Agora é só uma. Por causa de, apesar de ou e com. Questão 9. Segundo o texto, os homenzinhos costuraram os sapatos como se fosse uma obra de um mestre no ofício. As palavras obra e mestre expressam em relação ao modo como os elfos trabalharam um significado de positivo, negativo, ou muito positivo ou muito negativo, pessoal. O que vocês acham? Na questão 10, explique com suas palavras a expressão obra de um mestre no ofício. Se necessário, pesquise em um dicionário o significado de ofício. Questão 11. Como passou a ser a vida do sapateiro depois da visita dos homenzinhos? Marque um X na alternativa correta. Ele passou a ter sorte e progrediu na vida. Ele continuou trabalhando muito em sua loja, ou ele morreu pouco depois? E questão 12. O sapateiro e sua mulher procuraram demonstrar gratidão pela ajuda que os elfos lhe deram, confeccionando roupinhas e sapatinhos para eles. Como os homenzinhos reagiram a essa atitude do casal? Como foi que eles reagiram? Escolha um trecho do texto como resposta. Vocês irão lá no texto, irão procurar esse trechozinho do texto que comprova isso, tá certo? Que comprova como eles reagiram a essa atitude. O que aprendemos sobre? Pessoal, isso aqui é muito importante. Conto maravilhoso. Tem origem na tradição oral, vindo depois a ser publicado em livros. O personagem sofre uma transformação em sua vida, sempre eles sofrem. Há um elemento mágico, objeto, ser, que ajuda na transformação. As histórias se passam em um tempo não determinado do passado. São partes do enredo, sequência de ações, situação inicial, apresentação dos fatos iniciais e dos personagens, conflito, apresentação do conflito, do problema que o personagem terá de resolver, resolução do conflito, quando o problema se resolve. E situação final, como fica o personagem depois da resolução do conflito. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Se por acaso vocês não entenderem, vocês podem estar me procurando, que eu vou estar à disposição de vocês para poder estar ajudando a resolver. Lembrando que vocês só irão resolver essas questões aqui da 1 até a 12 se vocês lerem o texto Os Elfos. Se vocês não fizerem essa leitura, não tem como vocês resolverem, porque essa parte todinha é interpretação de texto. Então, vocês só irão conseguir se realmente vocês fizerem a leitura. Um beijo bem grande da tia Tamires e qualquer dúvida podem estar me procurando.